Boa noite, a graça do Senhor seja com todos. Agradecemos a sua presença e estar conosco nessa noite para estudarmos um pouco da palavra de Deus. Pedimos que você nos acompanhe em nossas redes sociais, no YouTube, e você pode se inscrever em nosso canal, tá? Aí você ativa o sininho, você estará sempre recebendo os vídeos que nós estaremos gravando. Recebendo também assim todas as quartas-feiras esses vídeos. No YouTube também você acompanha esse estudo. Os nossos dias de culto são quarta-feira, às 19 horas. Domingo pela manhã, nós temos culto às 8h30, começa o nosso culto, a nossa escola dominical. E pela noite, nós temos também culto às 18h30, ok? E a partir das 17h30, nós temos nosso departamento funcionando. Então, se você quiser nos fazer uma visita, é só você vir e Deus, então, nos abençoará. O Templo da Igreja Batista Compensa 2 fica situado na Rua Xavier Marques 296, no mesmo bairro, Compensa 2, ok? Nós vamos meditar um pouco agora na palavra do Senhor, que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Agora fala a nós nessa noite. E também, Senhor, te pedimos em favor daquelas pessoas que irão ouvir esse estudo, estão nos acompanhando, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada uma, para que compreendam e apliquem a Tua palavra em seus corações, em suas vidas, para que reconheçam, Pai, que só Tu és o único Senhor e Salvador. Na pessoa de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor estava reconciliando o mundo consigo. Te pedimos Tua graça em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, nós estudamos sobre as exigências de Deus para que o homem fosse perdoado. Hoje, nós vamos falar sobre as consequências do perdão, as consequências da rejeição do sacrifício do libertador prometido, as consequências da rejeição ao sacrifício do libertador prometido. O que acontece com a pessoa que rejeita, o sacrifício do libertador prometido, ou seja, o sacrifício de Cristo? Porque todo o sacrifício que nós estamos vendo aqui, da leitura que você ouviu, apontava para Cristo. Então, nós vimos aqui vamos começar então estudando, vendo aqui quais são as penalidades para aqueles que rejeitam o sacrifício do libertador. Tanto Caim quanto Abel, eles foram ensinados quanto ao sacrifício correto, ou seja, qual seria o sacrifício correto para que a pessoa então tivesse perdão. Mas Caim, ele escolheu desobedecer às exigências de Deus. Caim era irmão de Abel, mas não era Abel, não tinha o mesmo pensamento de Abel. E ele decidiu desobedecer às exigências de Deus, que ele trouxe fruto da terra, ou seja, o fruto do campo, para o sacrifício. Então, eles tinham aprendido, tanto Caim quanto Abel, em relação ao sacrifício que era exigido para que o perdão dos pecados fosse obtido pelo pecador. Nós temos aqui em Gênesis 4, e o versículo 4 nos diz a palavra de Deus. Ele diz no versículo 4 que
que Abel trouxe, por sua vez, das primícias do seu rebanho, e Caim, ele trouxe, ao passo que Caim, ele trouxe da sua oferta do campo. Então, Deus não se agradou tanto de Caim e da sua oferta. Por quê? Porque não era a oferta exigida por Deus. Deus, quando ele determina algo, é para ser aceito. Então, se o homem não aceita, tem as suas consequências. Assim é para todos os que rejeitam o sacrifício de Cristo para ser salvos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 30, lá ele está mostrando, e nós temos aqui no versículo 5, que diz que Deus então rejeitou também a oferta de Caim. Então, Deus, ele colocou o seu substituto para que o homem, então, ele tivesse o perdão dos seus pecados. Mas se ele rejeitasse, teria então as consequências. E Caim, ele fez isso, ele rejeitou as exigências de Deus, como também hoje é para aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo derramado, feito na cruz do Calvário, para que o homem tenha então o perdão dos seus pecados. Deus ainda deu uma outra oportunidade para Caim, para que ele corrigisse o erro e trouxesse a oferta exigida. Versículos 6 e 7, nós temos Deus mostrando ali a oportunidade que ele deu a Caim. Mas Caim também não quis saber dessa oportunidade que Deus havia dado a ele. Bem, então nós temos que Caim, ele continuou resistindo à exigência de Deus e permaneceu em seu pecado. Então Deus deu uma segunda oportunidade, mas ele não quis. Ele continuou em seu pecado, continuou desobedecendo a Deus, continuou afrontando as exigências de Deus, continuou em sua rebeldia, ele permaneceu em seu pecado, longe da comunhão de Deus. E nos diz o versículo 7, e ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o desejo do pecado de Caim foi contra ele. O desejo dele era rejeitar o sacrifício de Cristo. Era rejeitar aquele sacrifício que Deus tinha dado, que era o sacrifício dos animais, que assim Deus aceitava. Mas ele permaneceu no seu pecado, Deus avisou, mas ele continuou na rebeldia. Assim, quantas pessoas hoje também querem continuar no seu pecado? Quantos crentes também têm sido avisados de que no seu pecado você está longe da comunhão com Deus e você também está sob a ira de Deus, e Deus está te avisando para que você abandone o pecado e siga as orientações dele. Caim não quis aceitar o ensino que Deus lhe deu, mostrando que o pecado, para ter comunhão, o pecado, ele é uma rebeldia, e essa rebeldia tira toda a comunhão entre o homem e Deus, cai a comunhão, como caiu lá do início. Mas para que essa comunhão da criatura humana seja restabelecida com Deus, é preciso do sacrifício do Cordeiro, que derramou o seu sangue para sacrificá-lo. Então, Deus estava demonstrando ali, era necessário que houvesse o sacrifício do animal. Para que a comunhão do homem também volte hoje para com Deus, é necessário que ele, então, precise e reconheça que necessita de Jesus Cristo para que ele volte a ter comunhão com Deus. Mas Caim escolheu afastar-se de Deus, aproximou-se de Satanás, tornando-se então um servo de Satanás. Caim, ao rejeitar todas as oportunidades que Deus lhe deu, ao rejeitar as exigências de Deus, não querer se aproximar de Deus, não querer andar com Deus, não querer servir a Deus, aproximou-se de Satanás. Em 1 João capítulo 3, versículos 10, João fala isso. Vamos olhar rapidamente aqui para a primeira epístola de João. Não posso ler todos os versículos, porque o tempo não nos permite. Mas vamos para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 10 a 12. E João diz assim, olha só aqui. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más
e as de seu irmão justas. Então veja bem que Caim estava tão longe de Deus, longe da comunhão com o Senhor. Ele derramou o sangue do seu irmão. Não quis saber de Deus. Suas obras eram más, eram perversas. Quem quiser ter o perdão dos seus pecados precisa do sangue de Cristo. Caim escolheu afastar-se, por isso ele se aproximou de Satanás, por isso ficou servo de Satanás. Todo aquele que é dominado pelo pecado, ele se torna escravo de Satanás e escravo do pecado. Por quê? Porque essas obras de maldade, de perversidade, afastaram o homem de Deus, impedir que não tenha comunhão com Deus, veio de Satanás. Desde lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. Caim, ele matou Abel, mas Deus lhe concedeu a oportunidade para ele confessar seu pecado. E ainda Deus falou para ele: Caim, por que tu estás irado? Porque mudou o teu rosto? É o que estava dentro, a ira de Caim. E Deus deu oportunidade para que ele confessasse o pecado, mas Caim, ele não quis aceitar a graça divina, não quis aceitar mais uma oportunidade que Deus deu para ele confessar. Confessar significaria que ele estava, então, dizendo que ele havia matado seu irmão, havia cometido um crime e havia desobedecido a Deus, e agora estava, então, pedindo perdão a Deus pela vida que ele havia tirado. Mas ele não quis. A graça de Deus, ela procura o homem, mesmo Deus sabendo que o homem vai rejeitar a sua graça. Graça é algo imerecido, então o homem, mesmo assim, ele ainda rejeita, mas Deus dá uma oportunidade para que o homem, então, ele se arrependa dos seus pecados. Caim mostrou quem é o culpado pela condenação humana. É o próprio ser humano e não Deus. Isaías 65, 2, 11 e 12, Mateus 25 e 41, ele nos diz isso. Então, esse é o destino de todos os que rejeitam a Cristo. Mateus 25, 41, ele diz que ele então lançará para o lago de fogo o diabo e seus anjos, todos aqueles que rejeitaram a Cristo. Está lá o destino, Mateus 25, 41. Daqueles que rejeitaram a Cristo. Aqueles que rejeitam a oferta salvadora de Deus para que o pecador possa ter comunhão restabelecida com Ele. Então é somente pelo sacrifício de Cristo, se o pecador aceitar, ele tem o perdão de Deus, mas se ele rejeitar, ele tem a condenação. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para todo aquele que rejeita o sacrifício de Cristo, para aquele que abandona, para aquele que não quer o sacrifício de Cristo. Somente através de Cristo é que o homem pode voltar a ter comunhão com Deus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, para você que ouviu a palavra de Deus, aqui as exigências. Então, quais são as penalidades? É a condenação eterna, o homem morrendo sem Cristo. É a separação entre o homem e Deus, é a perda da comunhão dele com Deus. Então, o homem sem Cristo, ele está longe da comunhão com Deus. Para você, meu amigo, meu amado irmão que está distante do Senhor, que um dia esteve conosco, você se afastou dos caminhos do Senhor, quero te dizer: volta para Cristo enquanto é tempo, porque você está a serviço de Satanás, se uniu a ele ao desobedecer, ao sair dos caminhos do Senhor. E para você que ouviu hoje, lembra-se disso, para que você tenha comunhão com Deus, para que você volte a ter um relacionamento com Deus, é preciso que você reconheça o seu pecado e, aceitando essa oportunidade, aproveitando a oportunidade que Deus está te dando, para que você se arrependa e volte-se para Ele. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então, se quisermos ter comunhão com Deus, nós precisamos aborrecer aquilo que Deus aborrece. É preciso reconhecer o plano perfeito de Deus, a salvação, através do substituto humano, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos orar e agradecendo a Deus por essa meditação de hoje à noite. Querido Pai, te agradecemos pela Tua palavra que foi lida ó Deus, e explicada nesses poucos minutos. Pedimos em favor das pessoas que ouviram, que o Senhor venha abençoá-la. Deus, que possa aplicar em suas vidas e o Teu nome ser glorificado. Te agradecemos no nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém.